Olá, eu sou o Guilherme Oz e você está no canal Palestras Espirituais. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Então eu sou o Guilherme Oz, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Quem puder ir chegando já deixando o like, deixando aquele gostei, deixando aquele joinha, me ajuda muito, tá? Ajuda a divulgar o vídeo para outras pessoas. E se você ainda não for inscrito no canal e estiver interessado nesse tipo de conteúdo, se inscreva, por favor. Hoje vamos falar sobre um assunto que eu acabo sempre conversando e discutindo sobre com pessoas de todos os lugares. Sempre quando eu faço uma amizade, quando tenho contato com pessoas na faculdade, a gente acaba conversando sobre várias coisas. E uma das coisas que a gente mais conversa é: se as religiões teoricamente são boas, né? Se as religiões vêm de Deus, por que existem tantas pessoas ruins envolvidas com religião? Por que existem tantas pessoas desonestas, egoístas, invejosas e maldosas que frequentam os centros religiosos? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. E é esta mesma pergunta que é responsável por grande parte das pessoas que desistiram, aí de qualquer espiritualidade terem escolhido fazer isso. Porque é um pensamento bastante lógico, Pensa só. Vamos dizer, o rapaz ele vai para a igreja, ele vai para o centro espírita, ele vai para o templo budista, ele vai para a sinagoga. E aí lá, teoricamente, era para ele aprender a ser uma pessoa melhor, Ele aprender a ter valores, ter moral, respeitar os outros, fornecer amor. Só que essa pessoa não melhora. Essa pessoa, na verdade, ela se torna orgulhosa, fanática, arrogante e egoísta. Com isso, muitas pessoas que estão de fora pensam: não vale a pena estudar sobre espiritualidade, não vale a pena frequentar um centro religioso, porque se as próprias pessoas que estão escutando as palavras não melhoram, por que eu vou lá? E esse é um pensamento muito constante. Mas eu levanto uma pergunta para começar esse vídeo. A culpa é da religião? Ou a culpa são das pessoas que são ruins? Sabe, a culpa é dos ensinamentos que estão sendo dados, ou é das pessoas que continuam sendo más, não importa o que se fale para elas? Isso é muito importante a gente pensar. Eu vou pegar aqui, algumas vezes vai acontecer isso nos vídeos, eu vou pegar o trecho bem curtinho de uma passagem de Jesus, tá? Não é um negócio longo, nem super difícil, é bem simples, só para ilustrar o que eu tô dizendo, tá? Vamos lá. Rapidinho. Jesus, estando à mesa na casa do homem chamado Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que acabaram sentando à mesa junto com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos discípulos de Jesus: por que o seu mestre come com os publicanos e com as pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, respondeu: não são aqueles que estão bem, mas os que estão doentes que têm necessidade de médico. Tá? Essa passagem aqui, para quem quer saber, vem da Bíblia, sim, é de São Mateus 9, 2.10-12, tá? Tem uns nomes específicos para dizer, mas você já consegue localizar. Vamos lá. Pessoas de má vida, naquela época, galera, eram consideradas as pessoas desonestas, as pessoas ruins, as pessoas que daqui a pouco eram criminosos, que eram pessoas mal vistas na sociedade, E Jesus, durante o tempo que ele esteve na Terra, fisicamente, ele convidava todos os tipos de pessoa para a casa dele para comer junto à mesa com ele, tá ligado? Então, se você for pegar as passagens de Jesus, muitas vezes ele andava com pessoas que a maior parte da sociedade consideraria errado. Ele andava com criminosos, ele andava com prostitutas, ele andava com esses tipos de pessoas, sabe? Com pessoas que realmente não dá pra dizer que eram pessoas boas. Mas a verdade é que Jesus fazia isso, Vocês já vão entender o ponto que eu quero chegar, tá? Jesus fazia isso porque eram estas pessoas que precisavam mais de luz.
Quem precisa de bons conselhos, quem precisa de orientação, quem precisa de ajuda, não é aquela pessoa que já é honesta, que já é humilde, que já é caridosa, que já respeita os outros. Essa pessoa, nesse momento, não precisa disso. Quem precisa são as pessoas que ainda são ruins. São as pessoas que estão insistindo no erro. São as pessoas, entre outras palavras, que ainda estão doentes. Mas não doentes fisicamente, mas com o coração doente. Quem precisa disso são as pessoas que ainda estão nos caminhos errados, que ainda estão fazendo mal aos outros. É estes que precisam de conselhos. É estes que precisam ouvir uma outra visão da vida e melhorar como pessoas. Se você for dar um treinamento para um guerreiro, quem precisa de mais treinamento? O guerreiro incrível, perfeito, o cara que tem a melhor habilidade com a espada e com o escudo, tem as melhores estratégias, ou aquele que ainda não sabe praticamente nada? Aquele guerreiro que não consegue lutar, que não consegue se defender. Justamente, quem precisa do médico são os doentes. E da mesma forma, quem precisa de espiritualidade é porque está precisando buscar algo para si. Seja para melhorar como pessoa, seja para encontrar mais sentido na vida. E é por isso, galera, que a gente vê uma quantidade quase que infinita de religiões no mundo. Porque Deus, na sua bondade, não vai dar a palavra, como eles chamam, não vai dar ensinamentos bons apenas para um grupo, ou apenas para um povo. Não, a luz deve chegar em todos os lugares, em todos os povos, em todas as classes sociais e principalmente de todas as formas. Por isso que existem tantas religiões diferentes, pessoal. Não é que uma está 100% certa e outra está 100% errada. Não, é que para cada tipo de pessoa precisa-se de um tipo de ensinamento. Tem pessoas que vão entender melhor as coisas e se tornarem alguém melhor com uma linha e outras com outra linha. E isso não quer dizer, por exemplo, que o catolicismo ele é melhor que o espiritismo, ou que o budismo é melhor que a Umbanda. Não, pelo contrário. Cada pessoa vai encontrar o seu caminho no lugar. Mas como estes lugares e como a média da humanidade no mundo, que hoje ultrapassa as 8 bilhões de pessoas, é formada sim por pessoas ainda muito infantis, pessoas muito egoístas, pessoas que acham que elas vão ser felizes se elas pisarem nos outros, se elas terem preconceito, se elas falarem mal, se elas se tornarem orgulhosas. A maior parte das pessoas do mundo são assim. Então é claro que você vai encontrar uma grande quantidade de pessoas ruins nas religiões também. Da mesma forma como você vai encontrar pessoas ruins em todos os lugares. Você vai encontrar pessoas ruins que cursaram filosofia e poderiam ter aprendido coisas boas. Você vai encontrar pessoas ruins que cursaram psicologia e puderam aprender como funcionam as emoções. Você vai encontrar pessoas ruins que vieram de famílias boas, de pais honestos, e mesmo assim o filho é uma pessoa ruim, uma pessoa desonesta. Você vai encontrar pessoas ruins em pessoas que não acreditam em nada, em agnósticos, em católicos, em evangélicos, em espíritas e umbandistas. E isto não quer dizer que a religião ou a doutrina espiritual seja ruim. Porque senão a gente vai entrar num campo um pouco difícil, né? A gente vai começar a culpar o professor e não o aluno. Quantos professores no nosso país são excelentes, são incríveis, ensinam bem, com amor e querem que os alunos se interessem e cresçam na vida? E quantos alunos que existem que são alunos ruins, que não querem estudar, que não querem se esforçar, que não querem aprender e que vão lá e tiram notas ruins? Isso é culpa do professor, que se esforçou para passar uma mensagem boa para os seus alunos, ou é culpa do aluno que não se esforçou? Da mesma forma, muitas vezes, a gente tem pais que são pais excelentes, pais que são incríveis, que fazem o máximo para educar os filhos, mas infelizmente, muitas vezes os filhos não escutam os pais. Os filhos se tornam pessoas ruins, os filhos entram na droga, os filhos se tornam pessoas desonestas e corruptas.
Existem muitos casos assim no mundo. E não é justo, na minha opinião, culpar o professor, o mestre, o responsável ou a própria religião pela maldade que existe dentro das pessoas. Porque as pessoas não são robôs, as pessoas não são escravos. Você tem a liberdade de pensar, de escolher o que você quer acreditar e o que você quer fazer na sua vida. Então não importa quão bom seja o professor, o livro sagrado, a instrução, se a pessoa não quiser, ela será uma pessoa ruim. Nós encontramos muitas pessoas ruins nas religiões porque muitos acabam ignorando aquilo que deveria fazer elas aprenderem e crescerem e só se importam com os rituais. Eu conheço muitas e muitas e muitas pessoas que acham que são boas porque uma vez por semana vão para a igreja, ou porque uma vez por semana rezam o terço, ou porque uma vez por semana vão no terreiro de Umbanda, ou porque uma vez por semana fazem um trabalho voluntário num centro espírita. Existem pessoas assim no mundo, que é muito mais fácil você acreditar que você é bom e que você, entre aspas, está salvo, que você está agradando a Deus e sendo uma pessoa boa, tô botando aqui entre aspas, tá? Só pelos rituais. Sabe por quê? Porque melhorar é difícil. Porque admitir que você tem defeitos é difícil. Porque se olhar no espelho e enxergar que você não é a pessoa maravilhosa que você achava que você era, que você não é aquela pessoa bondosa, caridosa, respeitosa, humilde que você acha que você era. Porque adivinha, todo mundo tem defeitos. E a Terra está cheia de pessoas que acham que são boas, mas que não são. Pessoas que acham que são melhores que os outros, mas que não são. E todo ser humano em algum momento da vida cai uma ou várias vezes nesse buraco, mesmo tendo as mesmas instruções. Você tem a responsabilidade sobre os seus atos e você não pode culpar ninguém por eles. Você não pode culpar porque alguém te ensinou uma coisa errada, ou porque isso ou porque aquilo. Tudo bem, enquanto você ainda for criança ou jovem, você não tem condições de pensar sozinho. Mas quando você se torna um adulto, ainda mais hoje, como a gente tem informação em todos os lados, que você pode pegar isso aqui, que é um celular, e você pode pesquisar qualquer coisa, e você pode estudar qualquer coisa, você dizer que a culpa de uma pessoa ser ruim é por conta da religião, ou do professor que ela teve, ou da faculdade, ou dos pais, desculpa, é uma falácia. É uma mentira. As pessoas podem te influenciar, mas a partir do momento em que você tem liberdade para procurar as informações, você tem a liberdade para mudar a sua cabeça e mudar de pensamento. Por isso, eu peço que vocês não julguem a espiritualidade, ou as religiões, ou os livros sagrados, pelo mau uso que as pessoas fazem. Vamos pegar um exemplo do grupo religioso que hoje está sendo mais atacado nas redes sociais, por incrível que pareça, os evangélicos. Muita gente fala que crente é horrível, que crente é uma porcaria, que crente não presta. Só que, pessoal, eu trabalho com comunicação, eu trabalho com público há 12 anos. E eu já conheci milhares de pessoas nesse tempo. E adivinha? Eu encontrei pessoas que eram crentes que usavam a religião para serem preconceituosas e para excluírem os outros. Pessoas que achavam que só eles estavam certos. Assim como encontrei crentes que eram pessoas de mente aberta, que eram pessoas que respeitavam todo mundo. E que apesar de daqui a pouco o livro sagrado falar alguma coisa sobre uma pessoa, essa pessoa decidiu escutar o outro lado e dizer: Deus ama todos os seus filhos, por isso eu não tenho o direito de julgar ou condenar ninguém. Entendem que não é a crença, é a pessoa que faz o mau uso desse material? Da mesma forma, muitas vezes as pessoas acreditam que aqueles que têm comunicações com espíritos, com mediunidade, que como as pessoas falariam, falam com mortos, né? Que essas pessoas são ruins. Nossa, porque eu conheci, vamos pegar um caso muito famoso, o caso do João de Deus, né? Que foi um caso que estourou nos últimos anos.
Uma pessoa que tinha uma grande mediunidade, que fazia trabalhos de cura, que se comunicava com todos os tipos de espíritos. Só que no meio do caminho o cara se perdeu e o cara começou a usar esse poder da maneira errada. Ele começou a usar esse poder para enganar, roubar e abusar das pessoas. Agora eu pergunto, o problema era a habilidade que ele tinha, era a mediunidade que João de Deus tinha, ou era porque ele era uma pessoa ruim, porque ele se perdeu, porque foi uma pessoa desonesta? Pessoal, a gente vai ver muita gente, inicialmente, que consegue fazer coisas impressionantes, coisas que as pessoas chamariam de milagres, sendo que essas pessoas não são boas. Porque, eu repito a frase de Jesus, não são aqueles que estão saudáveis que precisam de médico, mas os doentes. A pessoa que recebe uma mediunidade ou uma faculdade é porque ela é que mais precisa aprender e melhorar. Se você tem alguma habilidade, se você vê espírito, se você escuta, se você tem o dom de se comunicar, se você tem o dom de cura, você não é melhor que os outros, não. Na verdade, meu amigo, eu vou te dizer que a sua culpa no cartório é maior. E você tem a obrigação de usar direito. Só que mesmo essas pessoas que usam mal, depois elas perdem, galera. Um cara como o João de Deus, inicialmente ele tinha alguma mediunidade, ele tinha alguma habilidade, ele tinha algum poder de cura. Mas quando ele começou a se perverter para o mau caminho, quando ele começou a usar errado, ele perdeu. E era só fingimento. Era só mentira. Ele não tinha mais habilidade nenhuma. Assim como, por exemplo, a gente pode pegar bons exemplos. Vamos pensar numa pessoa? Tem um cara que eu gosto muito, que já morreu, né? Que se chama Chico Xavier. Esse cara passou a vida inteira dando a vida pelas outras pessoas. Ele tinha um trabalho na prefeitura, tá? Ele era funcionário público e ele também era médium. Só que ele nunca ganhou um único centavo com a mediunidade. Ele nunca usou a mediunidade dele, a habilidade dele de se comunicar com o espiritual para abusar das outras pessoas ou enriquecer. E olha só, ele foi uma pessoa boa. O que indica de que somente a religião ou somente a mediunidade não diz nada sobre a pessoa. Ninguém é bom ou ruim porque acredita ou não acredita em alguma coisa. Ninguém é bom ou ruim porque tem algum poder de cura ou porque não tem. A coisa que mostra se as pessoas são boas ou se são ruins são as atitudes. É o que você faz, não naquilo que você acredita. Entenda, ninguém pode comprar, como as religiões chamam, a salvação só porque frequenta um lugar, ou só porque lê um livro sagrado, ou só porque tem um poder, ou porque paga dízimo, ou porque decora a Bíblia. Não. A única pessoa que realmente está no bom caminho é aquela que se esforça todos os dias para ser melhor e fazer coisas melhores não só para si, mas pelos outros também. Tá? Então a gente precisa ter isso muito claro. Nós somos livres para pensar. Ninguém aqui nasceu, até o momento que eu saiba, com uma arma apontada para a cabeça a sua vida inteira. E que não pode discordar. E que não pode pensar. Claro, você pode me dizer que existem casos extremos, mas a imensa maioria da humanidade não tem isso. Você é responsável pelas suas atitudes. E a espiritualidade e as religiões têm sim muitas coisas boas e positivas a ensinar. Só que para que elas sejam bem utilizadas é preciso primeiro que você abra a mente, que você se permita estudar e criticar, você se permita entender outros pontos de vista e que você utilize para o bem. Que você utilize da maneira certa. Na minha família, houve um parente muito próximo que começou a estudar espiritualidade, como hoje eu estudo. E estudou cristianismo, estudou espiritismo, estudou judaísmo, estudou umbanda, estudou de tudo, tá? Só que essa pessoa confundiu as coisas. E ela decidiu que ela ia viver só para a religião.
E com isso essa pessoa abandonou a própria família. Essa pessoa viu que era mais importante cuidar dos assuntos espirituais do que ajudar a própria família. Ao mesmo tempo, eu tive os mesmos ensinamentos. Eu tive as mesmas fontes. Mas eu fiz o caminho oposto. Eu aprendi a valorizar a minha família. Eu aprendi a cuidar das pessoas e ajudar elas. E eu aprendi principalmente que eu não estava vivo para converter ninguém. Que não é um clube, que não é um time de futebol, eu não preciso de associados, eu não preciso que as pessoas concordem comigo. Mas que eu estava aqui primeiro para ser uma pessoa decente e depois para ajudar as pessoas a pensarem sobre espiritualidade. Tem vários pontos da espiritualidade que são importantes, galera, e que realmente aliviam o sofrimento quando são bem compreendidos. Eu já falei nesse canal sobre isso. A noção de que existe sim vida após a morte, que existe reencarnação, que existe perdão, que não existe erro em várias coisas que as pessoas apontam como errado, como eu já falei nesse canal, que não existe erro ou maldade ou qualquer coisa negativa em você ser quem você é, em você viver a sua orientação sexual, em você viver a sua sexualidade, em você crer em uma coisa ou em outra. Porque no final das contas, o que realmente importa é o que você faz. Mas eu realmente recomendo, para quem está assistindo esse vídeo, por favor, faça um favor para você mesmo. Abra a mente. Antes de você julgar, pesquise. Antes de você falar mal de uma religião, leia, estude, veja uma palestra, leia um livro, converse com as pessoas. Porque o mundo está cheio de gente preconceituosa de todos os lados. E 95% das vezes as pessoas são preconceituosas porque elas não buscam a informação. Porque elas assumem que elas sabem o que o outro pensa, ou sabem como as coisas funcionam, e na verdade elas não sabem nada. Então busquem sempre o conhecimento, sejam livres e criem vocês mesmos as suas próprias espiritualidades. Da próxima vez que você ver uma pessoa que está numa religião e que está fazendo coisas ruins, não tenha raiva dessa pessoa, tenha pena. Porque se essa pessoa teve acesso a uma espiritualidade, uma religião, uma doutrina que dizia para ela ser alguém melhor, para respeitar, para ajudar os outros, para não julgar, e esta pessoa está escolhendo outro caminho, ela vai ser muito mais responsável e muito mais culpada do que aquele que nunca teve nenhum contato. Porém, da mesma forma, aqueles que escolhem permanecer ignorantes, ou seja, não buscar informação, não procurar se o que eles leem, o que eles escutam é verdade ou não, também tem responsabilidade. Somos todos seres pensantes. Nós temos isso aqui, ó, cérebro. Nós temos razão, nós temos lógica e nós temos liberdade para pensar. Então busque a sua própria espiritualidade e não se importe com as pessoas que estão fazendo errado. Porque essas pessoas, assim como abusaram das religiões, assim como abusaram dos dons que Deus deu, assim como abusaram da espiritualidade, abusariam de todas as coisas. Porque senão seria a mesma coisa que você falar: ah, eu acho que só poderia falar quem não vai falar coisa ruim. Vocês sabem que o mundo seria quase todo mudo, né? Quase ninguém poderia falar. Ah, eu acho que essa pessoa não tinha o direito de ver se ela só vê maldade nos outros. Não é assim que funciona, pessoal. Isso é absurdo. O mundo está cheio de pessoas boas e de pessoas ruins. Ao invés de apenas se preocupar em quem é bom e quem é ruim, preocupe-se com você, se você é bom ou se você é ruim, se você tem defeitos e se você tem qualidades. Isto é o mais importante. Enquanto a gente permanecer sendo fiscais da vida dos outros, enquanto a gente achar que a gente tem o direito de ficar avaliando e julgando as outras pessoas, a gente nunca vai ser feliz. Tá bom, pessoal? Muito obrigado então a todos, espero que tenha ficado claro esse papo aí, deixe nos comentários aí a sua opinião. Realmente, acho que foi um papo bem bacana, eu quero ver nos comentários, estou respondendo todos os comentários que a galera posta, tá? Desde que, claro, você não ofenda as pessoas, não xingue, fale tranquilo, calmo, com respeito, tá bom? E você com certeza será respondido. Muito obrigado novamente por todos que me escutaram, eu sou o Guilherme Oss. Este é o canal Palestras Espirituais e eu vou ficando por aqui. Deixe aquele like e joinha e se inscreva. Até mais e fui!